hoje ouvindo um testemunho. Então eu quero convidar o Jonas, que vem à frente. Boa noite a todos. Meu nome é Jonas e antes de começar as histórias que eu queria contar para vocês, eu queria enfatizar alguma coisa apenas. A nossa vida, a minha e da minha esposa, 99% foi feita de momentos felizes, momentos alegres. Então, esses momentos que eu vou contar para vocês, onde Deus operou alguns milagres na nossa vida, foram pouquíssimos, mas suficiente para estar aqui hoje. Tudo começou, estávamos de carro e a nossa filha fez essa pergunta, e gelamos da cabeça até o dedão do pé, ficamos gelados com a pergunta que ela fez. E na hora me veio a minha infância, e aquele texto de Josué 24, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu pensei, está na hora da gente fazer alguma coisa, está na hora da gente mudar a nossa vida. Mas antes de eu chegar nisso, eu queria contar algumas outras coisinhas. Nós, a partir desse momento, procuramos a Igreja Batista da cidade do Paraná. Eu era interno de medicina. Eu ainda era estudante, era interno de medicina. Procuramos a Igreja Batista do Paraná, o pastor Eduardo nos recebeu muito bem, estávamos em alguns cultos, e ele foi até a nossa casa nos fazer uma visita, para conhecer a gente melhor. E ali, naquela visita, o que nós conversamos demorou 2 horas, e eu vou tentar resumir em 20 minutos para você. Eu sei que acabou aquela visita, o pastor Eduardo, e ele falou assim para mim, assim, ó, você já pensou em escrever essa história e contar? Essa história precisa ser contada. Eu falei, não tinha pensado nisso, pastor, mas eu vou escrever essa história. E comecei a escrever essa história, a partir daquele momento. Essa história é dividida em alguns capítulos. Infelizmente, pelo tempo, hoje eu vou contar um deles. É o capítulo que dedica à família. Porque também tem um capítulo que dedica exclusivamente ao nosso sonho. Que o meu sonho sempre foi ser médico. Existe um capítulo que eu posso contar algum outro dia, que também é muito bonito e cheio de milagres de Deus. Eu fui criado, e eu não posso dizer que eu nasci num lar cristão, porque a gente era católico. Mas logo cedo meu pai se converteu e levou a gente para a igreja. Nós frequentávamos a igreja metodista de São Carlos. Me batizei. Frequentava a igreja, cantava, tinha o dom da música, era líder de louvor da igreja. E a vida era muito legal na igreja. Íamos em acampamentos, tudo que um jovem dentro da igreja podia ter, eu tive aquele primeiro contato. Ali eu conheci uma moça e resolvi que queria casar. Cheguei para o meu pai e falei, pai, eu queria casar, porque eu queria casar. O pai falou assim para mim, filho, é melhor você não casar. Aí aquele dia nós discutimos, passaram alguns dias, eu falei, pai, eu queria casar. Aí o pai falou assim, filho, é melhor você não casar. Aí brigamos naquele dia de novo. Até que na terceira vez que eu fui falar para ele, ele falou, filho, eu sinto que você não deve casar, mas você quer casar, tudo bem, eu vou te ajudar. Então eu casei. Fizemos um casamento na igreja, com tudo aquilo que a igreja manda. E foi um casamento que não deu certo. Não vou entrar em detalhes sobre o casamento, mas eu saí daquilo ali muito humilhado, muito machucado, com tudo que aconteceu todos os acontecimentos ali. Tanta humilhação. E só resolvi uma coisa. Bom, tenho 23 anos, uma vida inteira pela frente, eu vou curtir a vida. Eu não quero mais saber de igreja nem nada, quero curtir. Deixei meus pais loucos, né? Voltei para a casa dos meus pais e comecei a seguir a minha vida. Trabalhava, fazia meus negócios e aproveitava a vida mundana. Do outro lado, a Andressa, minha esposa, nascia também num lar que não tinha uma denominação certa, mas uma família unida, pai e mãe, irmã,
Era ela, o pai, ela, a mãe, pai e irmão unidos, faziam tudo juntos. E a gente não se conhecia. Morávamos no mesmo bairro e a gente não se conhecia. E a mãe da Andressa, quando a Andressa tinha 15 anos, teve um câncer. E ela tinha 39 anos de idade. Aquele câncer fez com que a Andressa entrasse em uma depressão profunda. E a minha sogra, eu não conhecia ela, mas todo mundo conhece, diz que é uma pessoa legal, feliz da vida, e lutou, e recuperou. E para quem conhece essa doença, eu costumo dizer que é a doença maldita, quando a gente passa a janela de 5 anos, a gente pode dizer que o paciente está curado. Deu 4 anos, alguns meses, o câncer dela voltou. E voltou para arrasar. E a Andressa conta que a mãe dela procurava ajuda em qualquer oração. Qualquer um que chegasse com uma oração, ela aceitava. Mas não teve jeito. E aos 44 anos, a mãe dela faleceu. Aquilo foi um golpe muito grande na vida dela. Ela era casada já. Tinha saído de casa. E ela morava com o marido dela em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. E o pai dela ficou, a irmã dela médica em São Paulo, e o pai dela ficou sozinho em São Carlos. E eles tiveram uma ideia, assim, era época de festas. Vamos fazer uma viagem, pegar o pai de surpresa e passar o Natal com ele. E naquela viagem, eles capotaram o carro, ainda no Mato Grosso. Além de capotar o carro, eles caíram em cima do enxame de abelha africana. Andressa tomou 1.000 e poucas picadas de abelha. O marido tomou 7.500 picadas de abelha. Os dois ali, bem graves. A Andressa teve fratura cervical. Não sentia mais do pescoço para baixo. Tanta toxina de abelha no seu corpo, 1.000 e poucas picadas, até dentro da boca, dentro da orelha, dentro dos olhos, todos os lugares possíveis do corpo com picadas de abelha. Aquela toxina da abelha já atacou os rins dela começaram a parar, então ela ali não andava e seu rim não funcionava. E conta ela que chegou à noite, o marido dela estava gravíssimo no quarto do lado, a enfermeira veio para raspar o cabelo dela. Porque a abelha africana, quando ela pica, ela deixa uma bolsinha. Mas aquela bolsinha estoura, é mais veneno que vai para dentro do quarto. E ela conta para mim que ela começou a chorar e falar: meu Deus, eu já não ando, meu rim já não funciona, que humilhação. Tem minha cabeça raspada. E ela começou a chorar. Aquela enfermeira comovida mudou de estratégia. E resolveu a noite inteira ficar pegando na cabeça dela. Ferrão por ferrão. Passou a noite inteirinha. Para ela não ter os cabelos raspados. Amanheceu o dia, a irmã dela vinha chegando. E ela já estava na fila de hemodiálise. E ela ia fazer hemodiálise porque o rim não funcionava. Até que ela falou assim, a irmã dela tinha chegado já assim: Michele, acho que eu estou com vontade de fazer xixi. Como assim, Andressa? Fazer xixi? Você não sente do pescoço para baixo? Não sei, eu estou com vontade de fazer xixi. Chamaram os médicos, aquela correria. Tal. Verdade, Andressa, quer fazer xixi? E ali ela começou a recuperar os movimentos de uma hora para outra. Deus ali operava um milagre na vida dela. Não obstante, seus rins começaram a querer funcionar. E ela teve vontade de fazer xixi. Conta ela, foram 2 semanas fazendo xixi preto, de toxina de abelha, da cor de Coca-Cola. E o marido dela não resistiu e faleceu. Então estava ela em São Carlos, velando o marido, toda picada de abelha,
passando pelaquela provação de ter perdido alguns meses antes a mãe e com a família totalmente destruída. E via-se ela agora, ela e o pai dela, conta ela aqui, um olhando para a cara do outro, passando um Natal, sem saber o que fazer no Natal. Aquele Natal sem graça. Acabamos nos conhecendo em São Carlos no ano seguinte. Eu, naquela minha vida louca, vamos dizer, eu tinha me matriculado na Federal de São Carlos para fazer um curso e ela transferiu para a Federal de São Carlos. E ali conversando, ela me contou essa história, né? E eu cheguei e falei, mamãe, cheguei em casa, falei, mãe, você não vai acreditar, tem uma moça lá na faculdade, passou por isso. A mãe falou assim, nossa, filho, chama ela para vir aqui numa sexta-feira para ela distrair a mente. Ela morava no meu bairro, eu não conhecia ela. Ela chegou, já tinha passado alguns meses, chegou, ficou um pouco com a gente, eu já estava naquela vibe assim, já saí, deixei ela em casa e saí, fui embora. E ela ficou ali conversando um pouquinho e acabamos que começamos a conversar, até que eu falei para ela assim uma vez, Andressa, você é um milagre de Deus. Você não está vendo o que Deus fez na sua vida? A gente era só amigo. Ela falou assim para mim, não fale de Deus para mim. Deus levou a minha mãe, Deus acabou com a minha vida. Não que tenha levado, mas deixou que isso acontecesse na minha vida. Eu não quero conversar sobre esse assunto. Vamos conversar sobre todos os outros assuntos, menos sobre esse. É uma pessoa bloqueada para assuntos de igreja. Ali começamos a conviver na faculdade, até que um momento resolvemos que estávamos gostando um do outro. Aí resolvemos unir a vida destruída dela com a minha vida destruída. E nos unimos. Resolvemos casar e construir família. E, irmãos, posso dizer para vocês, só felicidade. A gente sempre foi feliz. Por isso que eu digo para você que eu não vim aqui só contar a desgraça, vim contar as coisas legais que aconteceram. E a Andressa falou assim para mim, a gente conversando, já estávamos casados, qual o seu sonho? Meu sonho é ser médico, né? Eu sempre sonhei ser médico. Eu era policial. E ela falou assim para mim, meu sonho é ter 2 filhas. Eu falei, eu tinha tido uma filha já do primeiro relacionamento, né? Falei, bora ter 2 filhas então. Aí passaram-se os meses, a filha não chegava, fomos fazer alguns exames. O meu espermograma era muito baixo. Então o médico falou, vai ser difícil engravidar assim. Então fizemos 2 inseminações. Inseminação é feito todo um preparo e aplicado no dia fértil da mulher, e nada. Até que a Andressa falou assim para mim, vamos tentar uma inseminação? Para quem não sabe, a inseminação é aquela que é... fertilização. Vamos tentar uma fertilização? Para quem não sabe, a fertilização é aquela que é feita no tubo de ensaio, no laboratório, né? Eu falei, vamos na clínica em Ribeirão Preto, procuramos a médica, a doutora Rosana, competentíssima. Você chega no consultório dela assim, ó, centenas de fotos de crianças assim. Os pais têm filhos que não podem gerar filhos. Quando dão as fotos, ela vai colando assim, ó, na parede dela, coisa mais linda. Aí fizemos. Quanto que é X? Falei, nossa, que preço caro. Tudo bem, vamos parcelar. 12 cheques, vamos parcelar. Seu sonho é seu sonho. Aí fez a estimulação, aí a médica chamou a gente na sala e falou assim, tem 2 embriões ali, perfeitos. Vamos colocar? Vai vir gêmeos. Vamos colocar. É esse o plano? Vamos colocar. Aí foi lá, fez o procedimento, colocou os 2 embriões. E eu cheguei em casa e falei para a Andressa assim, ó, porque quando você coloca os embriões, você tem que esperar 14 dias. Imagina 14 dias naquela esperança, de ver aquele teste de gravidez, positivo, negativo, positivo, negativo.
E a Andressa ansiosa, né? Que ela é ansiosa por natureza, e me deixando louco. E eu falei para a Andressa, eu cheguei em casa, vai ser 2 meninas, vão chamar Lara e Lorena. Ela falou, será? Eu falei, 2 meninas, vai chamar Lara e Lorena. Chegou aquele dia do ultrassom. Aí a médica bateu o ultrassom assim, viu o embrião. Felicidade! Tinha um nenê ali. Vamos procurar o outro. Aí procura para cá, procura para lá, procura. Não era 2? 2. Irmãos, um não vingou. Existe, essa chance existe. Essa mulher ficou tão triste naquele dia, e eu dando aquela bola para frente, a gente vai tentar de novo, já conseguimos uma vez. Eu vou pedir por irmão colocar as 4 primeiras fotos, ó. Na igreja, eu, de guitarra, tocando, o pessoal do grupo de jovens, era novo ainda, né? Próxima foto. Andressa, a mãe dela, a irmã dela. Próxima foto. Casamento. Olha como eram jovens, 14 anos atrás, nem faz tempo. Hein? E a próxima foto, tcharam, grávida da Lorena. A Andressa gravidinha ali. E aí eu falei assim, Dessa, vamos curtir essa gestação. Né? É uma bênção de Deus, não conseguimos. E aí curtimos a gestação. E no dia 4/4/14, nasceu a Lorena, à noite. Foi uma felicidade imensa. Aí a Dessa falou assim, meu sonho é ter 2 filhas. A Lorena já está aqui. Vamos tentar de novo? Falei, vamos, é caro, né? Mas vamos tentar. É seu sonho, então vamos. O que a gente pensou? Tentamos de primeira, conseguimos? Vai ser fácil. Segunda, conseguimos. Então aí, vamos lá, descongelamento, tentamos, não deu certo. Tentamos mais uma vez, não deu certo. Tentamos mais uma vez, não deu certo. E nessa foram 4 tentativas de inseminação, 4 tentativas de descongelamento. Né? É isso, né, mãe? O total de 8. Até que na última, ela teve sintomas de gravidez. E a gente, tá grávida. Aí a doutora Rosana nos chamou na sala. E ela falou assim, senta aí, Andressa. Senta aí, Jonas. Você teve uma hiperestimulação ovariana. Por quê? Ela tem que tomar muito remédio, né, para produzir bastante embriões. Andressa, você vai morrer desse jeito. Seja feliz com a filha que Deus te deu. Uma médica, que não era cristã nem nada, falou isso. Para ela foi um tapa na cara da gente. Ela saiu daquele consultório de Ribeirão Preto, São Carlos, chorando. E tirou aquilo da cabeça. Falou, não, tá bom, vamos ser felizes com a filha que Deus nos deu. Isso era 2015, 2016. Aí mudamos para o Paraná, fazer medicina. Outra história que eu já vou contar quando tiver uma oportunidade. Veio a pandemia. Aí no meio da pandemia, eu já tinha passado em outro concurso. Eu era guarda municipal à noite, fazia medicina de dia. Para você ver como eu falo hoje para minha filha mais velha, né? Quando a gente tem que ter vontade, a gente faz. Então, eu saía do trabalho 7 horas da manhã, tomava um banho e ia para a faculdade. E ficava na faculdade até 6 horas da tarde. E a Andressa falou, amor, não estou legal. Não está legal? Diz que está sentindo, eu comi um chocolate, esse chocolate me fez mal. Eu falei, será, Andressa? Eu já era interno de medicina, né? Eu falei, será, Andressa? Vou comprar um teste de gravidez para você. Imagina. Não foi 9, né, Deus? 9 anos tentando. Já imagina. Eu vou comprar. Fui lá, comprei. Dali a pouco essa mulher gritando no banheiro. Gritando. Não acredito. Estou grávida. Falei, é impossível. Está grávida? 9 anos tentando. É um presente de Deus. Aí, põe a próxima foto para mim, por favor. Essa plena pandemia, grávida da Lara. Pode pôr a próxima também. Olha lá, a Loreninha pequena, a Dessa grávida da Larinha. Milagre de Deus. 4 tentativas de fertilização.
2 inseminações, 4 descongelamentos, total de 10 tentativas frustradas. Quando tirou da cabeça, Deus foi lá e deu de presente a Larinha para a gente. Meus irmãos, seria tudo lindo se a história acabasse aqui. Mas a Larinha veio em dezembro de 2020. A Andressa já tinha feito a cirurgia. Ela não ia dar de mamar. Ela fez a cirurgia preventiva para ela não ter a mesma doença da mãe dela. E a Larinha nasceu, eu participei do parto, né? Tudo legal. Aí foi para o quarto, aí deu uma mamadeirinha para ela. Ela ficou um pouquinho aqui e vomitou. Aí a Andressa, ela vomitou. A enfermeira, é normal. Eu disse, é normal, vai vomitar. Aí passou na pediatra. Normal, deu um remedinho, ó, é normal, ela vai continuar vomitando, mas dá que isso é refluxo. Tá bom, refluxo. Começava ali, meus irmãos, uma saga de interna e desinterna. A Lara tomava leite, vomitava, desidratava, internava. Tomava leite, não parava nada na barriga dela. E a gente não aguentava mais. A Andressa operada da gestação. E a gente não aguentava mais idas e vindas no hospital. Aí um dia a gente estava voltando do hospital de Foz do Iguaçu. E a gente morava na cidadezinha do lado. Como se fosse águas aqui, assim. E essa mulher começou a chorar no carro. A nossa casa, meus irmãos, não tinha um lençol, nada. Tudo vomitado. Nós enrolamos ela numa toalha de banho. E a Andressa, esgotada emocionalmente, falou assim para mim, eu não aguento mais. E a Loreninha já estava dormindo, né? Que ela era inocente. Eu falei assim, desça. Eu lembrei de alguma coisa que meu pai tinha me falado. Eu falei, filho, o dia que você tirar uma mulher de casa, você vai cuidar dela. Você vai guiar e você vai proteger. E se precisar, você vai dar a vida por ela. Aí eu falei assim, Dê, faz assim, vai dormir que está tudo bem. Como que está tudo bem? Eu falei, vai dormir que está tudo bem. Vai dormir. Ela conta que foi a melhor noite que ela passou naqueles tempos. Ela dormiu de ponta a ponta. Ela entrou para dormir. Eu olhei para aquele nenezinho que... Quem já teve filho já sabe, né? 2, 3, 4, 5 primeiros dias é um desconhecidinho que você está conhecendo ali, sabe? Você fala, nossa. Aí eu peguei aquela menininha enrolada na toalha de banho, que não tinha mais roupa de cama em casa. A gente não aguentava mais. Eu falei, meu Deus. Eu orei. Eu ajoelhei na cama dela e orei. Falei assim, meu Deus. Eu não sei o que está acontecendo, meu Deus. Eu não sei. Eu tenho o primeiro pedido para fazer para o Senhor. Deixa a gente dormir uma noite em paz, para ter força para amanhã. Esse é meu primeiro pedido. Eu quero dormir em paz. A Andressa está dormindo ali. Deixa eu cuidar dessa menina em paz essa noite, para não ter que correr para o hospital de novo. Fui lá no micro-ondas, preparei aquela mamadeirezinha rosa. E a gente sem ninguém, né, no Paraná. A tia está ali sentada. Era perto do Natal, vindo. Era 24 horas para chegar até baldeação, tudo era longe. Fiz aquela mamadeirazinha, dei para ela. Fiz uma oração, falei, meu Deus, abençoe esse alimento. Aí, meu irmão, fazia uns 8 anos que eu não orava. Eu não orava mais. A vida era feliz. Não sentia necessidade de Deus. A gente vivia super bem. Aí eu orei naquele dia, falei, meu Deus, faça com que esse alimento faça bem para essa menina. E dei a mamadeirinhazinha para ela. E comecei a cantar um cântico que me veio na minha cabeça, que é esse cântico do Ademar de Campos, que estava tocando agora aqui de fundo, que é grande é o Senhor. E comecei a ninar ela, falei assim, grande é o Senhor em quem temos a vitória. Ela dormiu aquela noite inteirinha, não vomitou. Eu adormeci ajoelhado do lado dela.
A hora que eu acordei, eram umas 2, 3 horas da manhã, para ver se estava tudo bem. Acordei assustado, deitei do lado dela. Eu comecei a brigar com Deus. Falei, meu Deus, eu pedi a Lara para o Senhor faz 7, 8 anos atrás. O Senhor me deu ela agora sem eu pedir, depois de tanto tempo. Senhor, se o Senhor for levar ela, o Senhor vai ter que me dar força. Porque naquele quarto do lado ali tem uma mãe desesperada, eu não sei o que fazer. Então o Senhor vai me dar força. Agora, se for para o Senhor, a sua vontade, que ela viva, me fala o que fazer. Eu não sei o que fazer. Eu só senti uma coisa assim, ó, dorme. Era 2 horas da manhã, dorme. Amanhã você vai ter que ser forte. E ela dormiu a noite inteira, sem vomitar. Coisa que não acontecia, a gente tinha roupa de cama mais. A Desi acordou de manhãzinha. Eu estava dormindo do lado dela, assim, no outro quarto do lado. Ô, Jô, e a Lara? Falei, ela dormiu a noite inteira, não vomitou. Tá. Se troca que nós vamos para o hospital. A minha irmã é médica na USP aqui, né? Ela é formada na USP, HC Ribeirão, e eu estava em contato com a minha irmã, né? E a gente, assim, ó... só para explicar alguma coisa, a gente precisa descartar causas mecânicas. O que é causas mecânicas? O alimento tem que entrar, tem que ser digerido e tem que sair. Se alguma coisa acontecer nesse trajeto e atrapalhar, quer dizer que tem alguma coisa mecânica. Então, ela precisava de exame de cabo a rabo para saber. Causa mecânica? Não é, então é causa clínica. E vamos descobrir o que ela tem. Chegamos na Unimed Foz do Iguaçu. E ela entrou internada, passamos na triagem, tudo. Eu fiquei lá fora. Pandemia, né? E eu lá fora. Meu Deus. Ele falou, e eu lembrando, tem que ter força. Aí eu liguei para ela, Desce, e aí, como que tá? Jonas, estou toda vomitada, estou sangrando nos pontos e não tem uma enfermeira aqui para me ajudar. Eu lembrei, tem que ser forte. Aí falei pro guarda, é o seguinte, eu vou entrar lá, eu vou ajudar ela. É pandemia o que foi, eu vou ajudar ela. Eu pago o plano, eu vou ajudar. Já que vocês não ajudam, eu vou ajudar. Ou eu saio daqui preso, ou eu vou lá ajudar ela. Não. Pode entrar. Fui lá, ajudei ela. Peguei. Aí umas enfermeiras chegaram, começaram a dar banho nela e ajudar. Eu falei, agora, né? E põe a próxima foto para mim, por favor. Ela ali, ó. Essa imagem é forte demais para mim. Porque eu cheguei no quarto, ela estava assim. Até que a minha irmã de Ribeirão Preto me mandou uma mensagem. Falou assim, ó, Jonas, saiu uma vaga na UTI da Lara, aqui em Ribeirão. Eu cheguei na diretora, na chefe da enfermagem e falei assim, a Lara vai ser transferida. Para onde? Para Ribeirão Preto, dá só 18 horas daqui, 16 horas daqui. Não... Falei, a Lara vai ser transferida, ou eu vou sair daqui preso, mas ela vai ser transferida. Porque vocês não fizeram um exame nela ainda até agora. E eu consegui tudo em Ribeirão. É só chegar lá, mas ela não aguenta a viagem, ela vai aguentar. Meus irmãos, aquele hospital virou um fervo. Desceu até diretoria e pediatra de tudo quanto é lado. Falei assim, esse pai tá maluco. Ele falou que vai levar e só sai daqui preso. Até que me acalmaram lá e falaram, não, acabamos de conseguir uma vaga na UTI para ela aqui no Hospital Costa Cavalcante, que é o Hospital de Foz do Iguaçu. Põe a próxima foto para mim, por favor. A próxima. Cadê só? E a próxima, ela na UTI. Ela internadinha na UTI ali. Foi feitos todos os exames e foi descartada causas mecânicas. Não tinha nada obstruindo. Até com o abençoado do médico descobriu que ela tinha alergia à proteína do leite de vaca, a PLV. Ou seja, ela precisava de um leite especial para ela. É um remédio, foi o que salvou a vida dela. O leite já é quebrado, é só o aminoácido direto. Custa R$300 a latinha assim, desse tamanho.
ela precisava de 14 no mês. E eu ganhava R$2.000 na guarda. Aí eu fiz o processo do alto custo, mas até sair 3 meses, né? Eu falei para Deus, o que nós vamos fazer? Eu passo o cartão, dá um jeito. Não importa. O que importa é que ela estava melhorando, começou a crescer, a fazer xixi. Ela não fazia xixi. E parou de vomitar. E só uma coisa aí, né? Detalhes que Deus faz, né? Andei pesquisando num grupo sobre a doença, né? Começamos a pesquisar, era tudo muito novo para gente. Aí ela conversando num grupo de Facebook de mães de APLV, um cara falou assim para ela, viu? Eu passei por isso. Você mora onde? No Paraná, eu moro no Rio Grande do Sul. Estou te enviando 10 leites aí para vocês. Nem o correio ele cobrou. Até saiu o processinho do alto custo dela. Vou voltar naquela pergunta que a minha filha fez no carro para mim, a Lorena, que eu falei no comecinho. Eu estava dirigindo entre Foz, assim, e ela falou assim, pai, quem é Deus? Nesse momento me gelou da espinha até embaixo. Eu já tinha tomado a decisão de voltar, sabe? Mas a Andressa estava irredutível, eu não queria. E eu olhei para ela, ela olhou para mim. E as duas no carro, né? A Larinha bebê, e a Lorena fez essa pergunta. Quem? Ela tinha 8 anos. Quem é Deus? Aí eu pensei assim, meu Deus, eu fui criado ouvindo tudo isso. Eu nunca falei de Deus para minha filha. Eu nunca fiz uma oração com a minha filha. Falei para a Andressa assim, ó, a partir de hoje, eu vou orar com as minhas filhas antes de dormir. Se você não quiser, você não precisa. Mas eu vou orar. Aí chegou o dia à noite, eu fui orar, ela foi comigo. Aí começamos a orar. Todas as noites com as meninas. Resumindo, procuramos uma igreja. Começamos a frequentar a Igreja Batista de Santa Terezinha de Itaipu, né? Aí o pastor Eduardo deu essa ideia, Jonas, fale dessa história. É uma história que edifica. Eu resumi muito ela aqui hoje. Mas uma outra oportunidade eu vou contar para vocês as outras partes, os outros milagres que foram operados nessa música. Aí eu só queria agora encerrar com os irmãos do louvor. A gente vai ensaiar uma música. Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda
sede por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre